tem muita gente falando que o Corinthians pagou ontem à noite os R$780 mil Na verdade, foi 7 milhões, né? ao Cuiabá pelo Ranieri. Não é, são 7 milhões de reais. O Corinthians fez um acordo na Câmara Nacional de Resolução de Desportos para uma dívida. Quanto que é a dívida total? Deixa eu pegar aqui a dívida total. Nessa 367 milhões de reais. 367 milhões de reais. O Corinthians vai pagar essa dívida a cada 3 meses ao longo de 10 anos, tá? O Cuiabá está entre os clubes que o Corinthians deve. Então, o Corinthians não pagou ontem à noite os 780 mil reais ao Cuiabá, porque o Corinthians não pode pagar ao Cuiabá e não pagar aos outros, porque o Corinthians tem esse acordo na Câmara Nacional de Resolução de Desportos. O que o Corinthians fez ontem foi pagar os 7 milhões de reais da dívida que estava atrasada desde sexta-feira. O que acontece é um imbróglio jurídico. Existe lá escrito assim, ó, o clube tem até 5 dias para mostrar os recibos do pagamento. Já tinha acontecido na primeira parcela, você lembra, Silvinho? Que o Corinthians não pagou na sexta, aí na terça ou na quarta-feira o Corinthians mostrou o recibo, ó, tá pago. Porque o Corinthians entende que esses 5 dias a mais, o Corinthians pode pagar nesses 5 dias a mais. É como se fossem 5 dias a mais para pagamento. E o Cuiabá entende que esses 5 dias a mais não servem para pagamento. É apenas para mostrar o documento. É para você se organizar ali para mostrar que você pagou. Então o Cuiabá entende que o Corinthians deveria ter pago na sexta, e aí na sexta não, desculpa, na segunda, e aí o Cuiabá pediu e a CBF aceitou um transfer ban. O Corinthians está com um transfer ban. O problema é que o transfer ban do Félix Torres, no dia que o Corinthians pagar os 33, os 40 milhões de reais por Félix Torres, acaba o transfer ban do Félix Torres. Acaba. O segundo transfer ban da CBF, que seria esse, porque o primeiro foi lá na primeira dívida que o Cuiabá está querendo ferrar o Corinthians, o cara odeia o Corinthians, acho que mais do que o Santos. O presidente do Cuiabá odeia o Corinthians. Nossa, chato, hein? Passa fome da porra. Não, eu não sei o que ele tem contra o Corinthians. É só o Corinthians, cara. O Santos tá devendo uma grana pra É eles. legal, é porque ele sente saudades do Andrés. Pode ser. Ele sente saudade do Andrés. Ele gosta do tempo do Andrés, que emprestava jogador de graça para eles. Metade do elenco deles era de graça. Pode ser. E a gente mandava aquela tranqueirada lá. Mas qual que é o problema desse transfer ban do Cuiabá? Qual que é o problema sério mesmo? Que no segundo transfer ban, mesmo você pagando, você não tira o transfer ban. Então, lembra quando eu falei aqui que o presidente Osmar Stabile quer pagar o transfer ban do Santos Laguna em dezembro? Por quê? Pagou, tirou o transfer ban, compra jogador. Se a CBF entender que esse segundo transfer ban do Corinthians não tira, mesmo pagando, o Corinthians, mesmo pagando, não vai poder contratar jogador em dezembro. Esse é o grande problema. Aí complica, hein? Essa é a complicação. A complicação é essa. Porque o Cuiabá pediu o segundo transfer ban para o Corinthians. E no segundo transfer ban, pelo regulamento, mesmo você pagando, que é o que o Corinthians fez, o Corinthians pagou ontem. Tá pago. Aí o Corinthians tem até 5 dias para mostrar que tá pago. Só que, segundo lá a letra fina da lei, você não tem 5 dias para pagar, você tem 5 dias para mostrar que tá pago. E o Corinthians atrasou a primeira parcela também, né, Bel? Atrasou a primeira, atrasou a segunda. Nossos stakeholders. E aí? E se o Corinthians, mesmo pagando, não puder contratar jogadores? Aí eu choro. Aí lascou, Marco Melo. E quem que vai decidir isso aí? A Câmara, a CBF? É a CBF, a Câmara Nacional da Resolução dos Desportos lá da CBF. Aliás, foi uma coisa que eu disse ontem aqui, né, Belo? Quando você disse, por exemplo, que o Osmar Stabile ganhou a eleição com 75% dos votos, então ele tinha uma conta a pagar pelos acordos que teve que fazer, está distribuindo cargo, criando comissões, dando cargo coordenador não sei para quem, diretor não sei para diretor que não existia tal.
A conta do Osmar Stabile, ela não vem desta eleição. Ela vem desde quando ele foi escolhido para ser vice, Belo. Sim. Porque a eleição do Augusto eram favas contadas. Sim. Não é se o Augusto ia ganhar, é de quanto o Augusto ia ganhar. E o mundo sabia disso. Então, os nomes que seriam escolhidos iam ser escolhidos porque iriam exercer. E tanto um grupo como o outro escolheu pessoas que não iriam causar dificuldades. Armando Mendonça, Osmar Stabile. Eu tava cheio de dedos para falar antes das férias. Agora que eu voltei das férias, eu vou falar, o Stabile tá devendo favor pra caralho. Tá devendo favor pra cacete. Tem muita gente batendo na porta dele e falando assim, eu votei em você, meu grupo votou em você. E agora, cadê a diretoria? Cadê a diretoria? É assim que tá. Eu vou falar agora, eu não estava falando, eu vou falar. Vou resolver falar mais forte agora, até porque eu tentei marcar um almoço com o Stabile, ele não quis marcar almoço comigo, então eu vou falar. Esse é o Marco Belo. E tem outra, né? Tá lá, tá faltando coragem para nomear, por exemplo, uma representante da Chapa 10 como diretora de esporte radical. Não é? Falta coragem. Tá faltando coragem, mas os caras estão lá cobrando. Colocou lá um integrante da Chapa 10 para exercer um cargo lá na diretoria de esporte terrestre, mas o cara não aparece. Ele tá lá, mas não aparece, não vai aparecer em site, porque não é cargo de site. Mas as pessoas não se sentem. Belo, eu vou resumir, até porque eu tenho mais 6 minutos só. Caralho, mano. Belo, eu ontem, na minha edição, eu fiz algumas edições extras, tá? Enquanto você não esteve, tá? Mas você vai cobrar mais? Não, depois a gente conversa. Tá. Na minha edição extra ontem... Deixa eu só mostrar um negócio, ó, não te cortando. Ricardo, o Stabile não vai mostrar a auditoria. Não é auditoria. O Corinthians deixou muito claro ontem, tá, depois você me corrige, mas o Stabile deixou muito claro ontem, através da nota oficial corintiana, que existe um contrato de confidenciabilidade. Não será mostrada a auditoria. Não será mostrada a auditoria. Pronto, me corrige agora. Então vamos lá. Eu disse ontem na minha edição extra, antes do caso do Transferban, que politicamente e financeiramente a gestão, o Stabile é mais dos mesmos. É a mesma, tá fazendo igual ou pior que a gestão Augusto, igual ou pior que os anos áureos de renovação e transparência. Esse é um ponto. Segundo ponto, gente, que o Augusto não saiba a diferença de auditoria e consultoria, a gente vai lá, que o Augusto é atrapalhado. Em nenhum momento foi o acordo comercial entre Corinthians e Ernest Young era de auditoria, era de consultoria. Consultoria e auditoria são duas coisas rigorosamente distintas. Vou dar um exemplo bem básico aqui, a auditoria, ela pega o morto e faz autópsia. Vai lá, destrincha, abre o corpo, vê lá o que tem no sangue, o que tem nas vísceras, a auditoria. A consultoria, ela te orienta a não morrer mais, a não perder mais vida. Olha, você precisa passar a se alimentar melhor, você precisa beber mais água, você precisa melhorar sua alimentação. Isso é consultoria. O que a Ernest Young colocou no relatório, o Belo, é o seguinte, olha, Corinthians, analisando para provar o que você está falando. Analisando então eu vou falar para vocês o que a Ernest Young fez, que o que a Ernest Young fez foi o que a Falcone fez também, na gestão do Ilho. Olha, analisando aqui o balanço, os balancetes, o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, analisando o endividamento, vocês têm que tomar estas ações aqui, ó. Redução de despesa, alavancar as receitas, né? Não pode gastar mais do que arrecada. Ou seja, falou óbvio. Por isso que o clube respondeu que não há novidades no relatório. O Corinthians salienta que os contratos analisados são protegidos por cláusulas de sigilo e confidencialidade, bem como o próprio contrato de consultoria. Ou seja, ninguém vai saber porra nenhuma se falou, se não falou, se achou, se não achou. Eu concordo com o Silvinho, eu não achou porra nenhuma, achou só o que era óbvio.
o que todo mundo já sabia, mas mesmo se tivesse achado, não falaria porque tem contrato de confidencialidade.